Vamos fazer aquela rodada aqui. Quem quiser fazer pergunta, por favor, se identifica. Leão é o segundo. Ladies first aqui. Se identifica, por favor. Bom, boa tarde. Meu nome é Marta, sou da Invest São Paulo. Minhas perguntas são para o Fernando. Quanto à atração de investimento para a Zona Leste, a gente na Invest São Paulo tem recebido diversas demandas do setor produtivo de incentivo para a instalação de indústrias na Zona Leste. A gente tem trabalhado com a Agência de São Paulo, de promoção de investimento, São Paulo Negócios, né? A gente não tem tido clareza de quais são as áreas na Zona Leste para os potenciais investimentos, tanto agora para a Zona Norte, é interessante isso para a gente, principalmente na área de tecnologia da informação. E aí, quando vocês vão ter essa clareza no território, os incentivos para essas regiões, isso vai estar espelhado no plano diretor, que está sendo discutido agora, né? Uma segunda pergunta é o cruzamento. Quando você mostrou ali o território do CEL, território CEL, se tem um cruzamento para além dos equipamentos, também um cruzamento com as linhas de transporte, principalmente de ônibus, né? A gente vê que os deslocamentos de ônibus, principalmente para as mães que trabalham, é bem difícil. E terceira e última. Estou tentando falar rápido, né? Estou ficando sem ar. Então, mantenha o fôlego e faça mais uma pergunta curta. O aumento do IPTU, quando a gente vê o mapa da redução, também se mostra no arco da periferia de São Paulo, se isso não vai não compactar uma cidade, e sim espraiá-la mais. Esse esclarecimento. Ótimo. Leão, lá no fundo. Depois aqui, e três, depois a gente volta. Sérgio, você é o primeiro da segunda rodada. Você está na Série B, mas você vai subir para a Série A. O meu time conseguiu, você conseguirá também. Eu queria, antes... Leão, se identifica, por favor. Eu sou Leão Serva, sou jornalista. E eu queria fazer, em primeiro lugar, um pedido de esclarecimento para a Maria Lúcia, que eu entendi, numa das transparências, que você disse que as viagens pendulares cresceram nos últimos 2 anos, 80%. 10 anos. Nos últimos 10 anos. Ainda assim, é um impacto muito grande, que mostra que há provavelmente ou uma migração de pessoas para a Grande São Paulo, ou uma migração de empregos mais intensa para cá, elas estão tendo que entrar na cidade de São Paulo, não é isso? Bom... Não sei se faço todas. Faz todas, depois ela... Então, isso eu acho que vale a pena esclarecer, esse ponto, o que provoca esse aumento das viagens pendulares tão grande no momento que a cidade de São Paulo estabilizou o seu crescimento populacional. E, nesse sentido, eu pergunto ao secretário Fernando o que traz nos seus planos no sentido da integração das políticas municipais de transporte público com relação aos municípios vizinhos. Porque, quando se trata de governança metropolitana, o maior nó górdio é exatamente que as receitas de ônibus e etc. e tal, são municipais, e a cidade de São Paulo tem, a rigor, a tarifa mais barata, e os municípios vizinhos as tarifas mais caras, exatamente porque tem distâncias menores. Tal. E aí tem uma oportunidade grande, mas exige uma articulação política grande, né? E, de fato, você disse em algum momento, eu senti que você estava se defendendo de alguma possível... Última pergunta, hein, Leão? Sim, quando aqui você todo disse... mundo, uma vira 3. Quando você disse, aqui não queremos gentrificar, mas eu entendo que o aumento bastante acentuado de IPTU e incidindo exatamente no centro, como foi feito agora, tem diretamente o efeito de inverter a curva de crescimento da população do centro nos últimos 10 anos e exatamente com uma ocupação, digamos, plural, né? E tende exatamente a ter um impacto de gentrificação. Legal. Mais uma pergunta da primeira rodada aqui. Só do seguinte, um minutinho, só no microfone, Frederico. Eu sou Frederico Bussinga, do IDELT. Minha pergunta é para o secretário Fernando. Eu vi na exposição e eu senti aqui uma coisa que eu observo surpreso em todas as exposições que vêm sendo tratadas sobre esse tema de desenvolvimento, que é a ausência da palavra carga.
É como se a cidade pudesse funcionar, seja sem o abastecimento, sem o fluxo dos insumos para o seu processo produtivo. Mas eu digo que isso não é um caso isolado. Eu não vi na apresentação, o texto do plano diretor, ele é parco nesse tema. O fórum que a Folha fez e o Leão coordenou um tema, ele viu essa observação lá e ela com 20 páginas de edição passou ao largo desse assunto. A Bienal da Arquitetura, que propõe balançar os alicerces da metrópole, passa ao largo desse assunto. Quer dizer, na verdade é uma coisa recorrente. É como se mobilidade fosse apenas um assunto de pessoas. Então, essa eu acho que é uma lacuna que eu acho que ao se debruçar sobre ela vai se descobrir quão bem ela faz, inclusive para as pessoas. Ou seja, a tal da mobilidade da carga, que na verdade não existe mobilidade de carga e de pessoas, porque na verdade disputa os mesmos espaços, atende o mesmo público e tal. E uma consequência dessa ausência, né, as políticas públicas normalmente na carga são sempre restritivas, quer dizer, não pode aqui, não pode neste horário e não pode com essa tecnologia, é sempre restritiva, ela nunca busca soluções. E uma consequência é no caso do projeto no Tietê, quer dizer que, na verdade, não se falou, não se fala, na questão da navegação, que eu acho que pode ser uma contribuição muito positiva nisso tudo que já foi colocado, com essa característica surpreendente, que São Paulo é quase uma ilha. Quer dizer, não é só o trecho que foi indicado, muito bem indicado. Portanto, eu acho que há uma possibilidade concreta de que um olhar diferente em São Paulo, com benefícios concretos. E a questão da navegação, eu acho que deveria ser incorporada, e está ausente nisso. Legal. Antes, vamos voltar aqui para a mesa. Fernanda, eu sugiro que a Maria Lúcia responda a questão tópica que foi levantada para o Leão. Como você foi o alvo preferencial, vítima preferencial das perguntas, aí você fica com mais tempo depois. Tá certo. Não, então, os dados são... esses dados de pendularidade foi uma pesquisa que nós fizemos dentro da Emplasa para toda a macrometrópole, e ela compara 2000 com 2010. Então, esse crescimento que houve de 1,1 para 2 milhões, né, de movimentos pendulares dia na região metropolitana de São Paulo, na verdade, são em 10 anos. O que nós temos é que na macrometrópole como um todo cresceu mais, proporcionalmente mais. As pessoas mudaram para regiões como aglomerado urbano de Jundiaí, de Sorocaba, de Itu, e vêm trabalhar em São Paulo. Quer dizer, isso a gente percebeu claramente nessa pesquisa que nós fizemos. Quer dizer, há uma preferência de morar fora, quem tem essa possibilidade, enfim, e consegue enfrentar esse deslocamento, morar fora e trabalhar na cidade de São Paulo. Tá? Então, o movimento pendular é muito reflexo dessa saída das pessoas para outras regiões 50 ou 60 quilômetros próximas de São Paulo. E basicamente é veículo? Não, basicamente é movimento pendular mesmo. É quantas pessoas entram para trabalhar. Não, sim, mas elas vêm normalmente de carro, é isso? Podem vir de carro, podem... Todo tipo de... E está contabilizado 2 tipos de deslocamento, que é trabalho e escola. Mas a preponderância desses movimentos é de trabalho. A gente tem pouca coisa de escola. Tá? Mas, só, desculpa, nós temos essa pesquisa bastante aberta, quem quiser, enfim. Ela é bastante rica em detalhes. Quem tiver interesse pode nos procurar. Bom, várias perguntas são fáceis de responder, uma não tanto. Apesar de que toda a apresentação de vocês eu vou pegar para mim, porque ela justifica o porquê aumentar o IPTU, né? A capacidade de investimento, segundo vocês mesmos, é péssima, né? É baixíssima. Então, para poder transformar, a gente precisa de alguma forma arrecadar. Mas, enfim, a questão do IPTU não é o problema da arrecadação ou não. Eu acho que a pergunta do Leão Serva é muito pertinente, que é exatamente se a medida ela está, de fato, correta do ponto de vista da sua articulação com a política urbana. Há uma isenção para territórios vulneráveis, aposentados, entre outros, pessoas vulneráveis, entre outros, habitação de interesse social, evidentemente. Então, todo o processo de repovoamento da área central em cima dos programas de habitação de interesse social estão totalmente isentos do IPTU.
Entretanto, fica assim, eu acho que sua pergunta é pertinente, não vou aqui ficar fazendo floreios para tentar responder. Eu acho que talvez a gente precise repensar, sobretudo, a questão da área central, uma vez que a área central está sendo concebida, como várias gestões de várias prefeituras, de vários partidos sempre o fizeram, como um espaço eminentemente plural, de grande diversidade, onde, portanto, dentro dessa diversidade, a gente não pode taxar a mesma coisa para todos. Eu acho que é uma pergunta pertinente. Infelizmente, eu não tenho a resposta, mas estou aqui corroborando o teu argumento. Em relação à logística, a começar, infelizmente, nos últimos anos, não fizemos um plano de mobilidade, não fizemos um plano de logística, nem no âmbito do Estado, não fizemos um plano de gestão de recursos sólidos, que implica totalmente na logística reversa. Quando fizemos um plano diretor, a gente só podia se amparar naquilo que estava existente, a gente não podia antecipar coisas que são de outras pastas e criar algo que não existe. Mas, evidentemente, que há, naquilo que é possível, uma preocupação muito grande, até porque, do ponto de vista dos setores produtivos, a logística, enquanto a indústria tem perdido a sua importância relativa, não absoluta, mas a sua relativa, logística tem crescido numa taxa muito maior do que outros setores da economia. Portanto, interessa muito, não apenas pela lógica do abastecimento, mas de amparar o funcionamento da cidade, mas também do ponto de vista econômico do próprio município. O que a gente está respondendo concretamente? O Arco Tietê, que vai aí a semana que vem a público, ele conta com a solicitação de 2 estudos para 2 polos logísticos situados exatamente nas cabeças, pegando Fernão Dias, Dutra Trabalhadores e Bandeirantes Anhanguera e Castelo Branco. Ao mesmo tempo, estamos aqui numa conversa difícil com o governo do Estado para pensar o polo logístico aqui que a gente gostaria que fosse na Vila Carioca. Uma conversa difícil com MRS, com, enfim, os grupos que querem operar isso. Não está fluindo muito bem essa conversa por questões de conflito com o projeto da linha do metrô, entre outros, e conflito com o mercado imobiliário, que quer tomar essa área ao longo da Ipiranga para as suas dinâmicas imobiliárias, que trazem incompatibilidade com serviços de dinâmicas de manufatura e logística. Mas a questão logística está tematizada no plano diretor a partir da existência de uma zona que se chama ZDE, Zona de Desenvolvimento Econômico. E o que é essa Zona de Desenvolvimento Econômico? São as antigas zonas predominantemente industriais, que não vão servir mais para as indústrias Matarazzo construírem uma nova fábrica de sabão, evidentemente, mas que a gente está reconceituando justamente como zonas produtivas, não apenas para a manufatura, mas para atender os serviços urbanos, como centros de triagem, reciclagem, centros logísticos, outros mais, tentando resguardar do mercado imobiliário certas áreas para a cidade que são fundamentais. E onde estão essas áreas? Estão em cima das zonas predominantemente industriais. Onde estão as zonas predominantemente industriais? Ao longo das várzeas dos principais rios, onde passa o trem, onde chegam as rodovias, que são as áreas estrategicamente adequadas para a questão logística. Em relação ao Hidranel, eu faço parte, sou do grupo da Metrópole Fluvial, enfim, sou um conselheiro honorário, conheço profundamente o trabalho, mas a gente sabe que, por exemplo, para construirmos a ilha que você se refere, os investimentos não são dentro do município de São Paulo, eles são fora do município de São Paulo. Então, o plano diretor não dá conta daquilo que, mais uma vez, é uma questão de âmbito metropolitano e não municipal. Praticamente, o Hidranel na área do município de São Paulo está bastante equacionado, né? O que seria necessário é muito mais os ecopontos, toda uma outra série, mas não a abertura dos novos canais, etc. e tal, que fariam esse sistema. Em relação, mais uma vez voltando ao Leão Serva,
A grande questão é a governança metropolitana. E não é só São Paulo que está discutindo isso, os Estados Unidos está discutindo, a literatura internacional está discutindo isso. E, de um lado, tem o governo do Estado capitaneando via, justamente, Implaza, e a antiga secretaria, que foi extinta pelo governo do Estado recentemente, que eu não me lembro, não? Desenvolvimento Metropolitano, a articulação dos planos diretores de cada um dos municípios. E, por outro lado, tem iniciativas de consórcios municipais da zona do ABC, da zona setor leste, setor oeste, etc. e tal, que estão resolvendo suas questões de um outro âmbito, não dependendo de uma articulação dos 39 municípios. Esse é um tema muito complexo, e no que diz respeito à questão dos transportes, justamente, talvez a principal bandeira seja a de uma integração tarifária e de um bilhete único que sirva para todos os municípios, porque, evidentemente, quem anda no metrô de São Paulo, grande parte está vindo de fora, os dados mostram, tal. Mas isso, de fato, não é responsabilidade de nenhum partido, de nenhum município. Esse é um acordo que tem que ser feito e costurado, e que é bastante complexo. E na questão da Zona Leste está muito claro, as áreas de incentivos são essas áreas vermelhas, onde há já a lei de incentivos em debate na Câmara, que são estruturadas por esse novo eixo da Avenida Jacopêssego, que liga o aeroporto de Guarulhos com o Porto de Santos. E é esse o setor industrial que tem ainda áreas disponíveis para a expansão de atividades e tal. E os estudos estão sendo articulados, a gente está abrindo uma série de frentes, algumas conversas setoriais com arranjos produtivos, com complexos produtivos como o da saúde, que já começou, entre outros, o químico e tal. E isso está sendo copilotado com a São Paulo Negócios e a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, e a nossa ideia justamente é ir lançando, sempre que possível, pacotes de regulações, informações que tenham uma consistência para que a gente possa acelerar esse processo todo, mas é um processo delicado porque ele está, de fato, começando praticamente do zero. Segunda rodada, começando pelo Sérgio. Lilian, ajuda. Então, depois aqui tem mais uma pessoa logo atrás. Tá bem, tá bem. Sérgio. Sérgio Moraes Pinto, eu sou professor da FGV e diretor da Escola Municipal de Administração Fazendária da Secretaria de Finanças aqui do município. A minha pergunta está mais ligada ao enfoque lato sensu que a Áurea e a Maria Lúcia deram na apresentação delas para planejamento urbano. Vocês falaram em análise econômica, competitividade, capacidade de investimento, e eu não sei se a Implaza desenvolve algum trabalho, e aí fica intimamente ligada à apresentação do secretário Fernando, sobre a questão tributária dentro da área metropolitana de São Paulo. Porque a gente fala da baixa capacidade de investimento de São Paulo e a possibilidade de trazer empresas de qualquer setor para o município de São Paulo. No entanto, na nossa região metropolitana, nós temos paraísos fiscais que nem a resolução do Senado, dando um mínimo de ISS, conseguiu resolver. Tá certo? Quer dizer, enquanto São Paulo tem uma alíquota modal de 5%, diversos outros municípios estão com uma alíquota na faixa de 2%. Então, isso é uma questão, lógico, é um problema político, ou talvez mais de articulação política, mas é uma coisa que eu acho que que incomoda muito ao município de São Paulo, mesmo porque, quando a gente fala em projetos de incentivo, como agora está surgindo novamente o projeto de incentivo para a Zona Leste e para a Zona Sul, foram ideias. Já esse da Zona Leste inicialmente era de 2005, 2006, mas que não deu certo, tá certo? Não conseguiu ser operacionalizado. Seria só isso. Legal. Tem uma pessoa ali no fundo que quer fazer uma pergunta?
Boa tarde. Uma pergunta para a mesa. Meu nome é João Moura. Eu dirijo a Telcomp, uma associação que reúne 50 operadoras de telecomunicações. Ninguém quer por perto torres, antenas, postes, muito menos cabos ou fios. Mas essa infraestrutura de telecomunicações é extremamente importante para gerar empregos, para atrair empresas, para gerar lazer. E hoje ela é desenvolvida pelas próprias empresas de uma maneira sem um processo de coordenação, de planejamento, gerando conflitos de todo tipo com as municipalidades, com a sociedade de uma maneira geral. Eu queria saber como planejar e instalar essa infraestrutura poderia se inserir nos projetos que foram referidos aqui, assim como a infraestrutura de transporte. Se falou tanto em transporte, não se falou uma vez a palavra telecomunicações, que é a infraestrutura desse século, né? A conectividade, a internet e todo o efeito econômico que isso traz na vida das pessoas. Então, eu gostaria de ouvir as considerações de vocês sobre isso. Perfeito. Mais alguma pergunta nessa rodada? Então eu vou conceder aqui ao Bussinger mais uma. Não, na verdade é uma complementação sobre esse tema da carga e da logística. O que eu quis destacar, e eu acho que esse é um problema recorrente, de uma maneira geral, não é um problema de São Paulo, nem dessa gestão. Eu citei o exemplo do Fórum da Folha, da coisa da arquitetura, isso vale no Rio de Janeiro, vale em qualquer lugar, é que o problema central, eu acho que passa um pouco pela cultura e um pouco pela prática dos gestores. Não é exatamente por falta de estudo. Porque, por exemplo, o Estado de São Paulo tem, historicamente, uma coisa que chama Plano de Desenvolvimento Diretor de Desenvolvimento de Transporte, que tem várias versões. A última é de 2003, 2008. E o Estado fez uma pesquisa no Estado inteiro, com destaque na região metropolitana, na cidade de São Paulo. Uma pesquisa de origem e destino, a coisa mais rica que foi feita no Brasil até hoje. Está, neste momento, desenvolvendo o plano diretor de logística e transporte, que é a coisa mais densa que hoje já se produziu sobre essa questão. E isso, eu entendo bem como a existência do dado e da proposta é insuficiente para mover corações e mentes, porque esse tema é um tema árido, ele tem pouco charme, tá certo? Ele dificilmente adentra, e eu sou testemunha disso. Por exemplo, essa questão, e eu acho que está muito bem colocada, essa questão da Vila Carioca, eu acho que está bem colocado, porque quando a gente olha a Presidente Wilson, a Vila Carioca, aqueles galpões que estão, aquele é o fundo do Porto de Santos. Se é sincera a nossa declaração, que nós queremos aumentar o transporte ferroviário, o plano de ambientais todos dizem isso, é preciso ter pátios, é preciso ter plataformas, se não adianta ter só linha. Então, quando eu olho ali na Vila Carioca, como foi identificado, ali é o fundo do Porto de Santos. Então, é necessário ter ali para poder efetivamente melhorar esse transporte. Do mesmo jeito que o Pari, na Zona Leste, é o limite do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro. A Água Branca e a Barra Funda é o interior de São Paulo. Então, se essas áreas não forem preservadas, então é boa notícia que o secretário dá de serem preservadas, porque isso é que vai garantir efetivamente a mudança na matriz de transporte. E a possibilidade que está de nós tirarmos os 400 mil viagens de transporte de carga diariamente na região metropolitana. Então, eu acho que, na verdade, é um tema árduo, reconheço, eu não estou falando isso como nenhuma crítica, nenhuma acusação, evidentemente, mas eu acho que esse tema precisa trazer mais à baila, e eu acho que esse momento do plano diretor é um momento privilegiado para isso. Obrigado. A palavra volta mesmo aqui para a resposta e considerações finais. Aqui nós já estamos aqui quase na nossa prorrogação. Eu não vou resistir a pedir, na verdade, um esclarecimento para o Fernando. Você falou ao início que vocês terão iniciativas no sentido, digamos, de uma hiperoferta de terrenos, né, de disponibilidade de terras, se eu bem entendi e compreendi o que você falou. Quais são os instrumentos para isto? Né? Não precisa me esclarecer agora, quer dizer, pode pegar, ou pode me esclarecer agora, mas enfim, eu pediria agora considerações finais. Vamos começar
pelas moças e você termina. Bom, eu acho que eu precisaria fazer um esclarecimento diante de uma colocação do secretário. Na verdade, houve sim, vamos dizer, essa desativação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que havia sido criado nessa própria gestão, mas eu acho que uma coisa importante de deixar registrado é que, nessa gestão, a Implasa ganhou uma capacidade muito grande de interlocução no âmbito do governo do Estado, a meu juízo, como não tinha nos últimos anos. E o fato de, institucionalmente, a Secretaria ter sido... eu não sei nem qual é o nome, Margarete, que me ajude. Ela foi extinta, mas a Implasa a estrutura da Implasa hoje é subordinada à Casa Civil, e eu diria que não existiu nenhuma solução de continuidade nos trabalhos que a gente vem conduzindo, ao contrário, acho que esse tema do planejamento macrometropolitano, o plano de ação da macrometrópole, tem uma certa centralidade na agenda governamental que eu, como planejador de muitas décadas, não tinha visto até então. Então, eu acho que é importante deixar isso registrado para que as pessoas tenham essa informação. Obrigado. Então, respondendo ao Sérgio, bom, certamente que a gente enxerga, principalmente nessa avaliação que nós fazemos, uma coletânea dos dados de receita, despesa e de dívida dos 173 municípios da macrometrópole todo ano, que o peso de municípios que dão desconto em tarifas de ISS, eles acabam realmente tendo uma capacidade de recursos próprios mais elevada. Aí eu vou dar uma opinião minha, que, como economista, quer dizer, eu acho que, de fato, o que acontece é que, com a Constituição, você passou de uma participação aos municípios de 6% para 18% do total do bolo tributário, mas as atribuições e as responsabilidades dadas aos municípios foram muito grandes. Então, hoje, você pega um município como São Paulo, quer dizer, você vê o problema do lixo, você vê o problema do transporte público, do transporte coletivo, você vê as despesas correntes com, enfim, com saúde, com educação. Isso, praticamente, ele pega quase toda a receita do município. Então, é muito baixo mesmo, é menos que 10% do total de receita que o município arrecada. Então, o que eu acho é que, quer dizer, de fato, o Brasil tem que rever o pacto federativo, né, o federalismo fiscal. Esse pacto hoje está errado. O que a gente vê, por exemplo, nesse índice de capacidade é que há um grande volume de transferências da União para os municípios, né? Essas transferências são feitas sem que você ajuste projetos, quer dizer, né, que você converse, né, de projetos, propostas e ações, né? Então, as ações são, como a gente vê, quer dizer, cada um correndo para um lado sem um planejamento efetivo. Então, a gente tem um problema de planejamento e tem um problema também na questão do pacto federativo fiscal. Obrigado. Fernando. Então, ser breve para a gente encerrar, a questão da TI, de um lado, por exemplo, o Arco Tietê está pensando em estruturar todo o desenvolvimento a partir da expansão dos investimentos na oferta de infraestrutura de TI, justamente. A gente vê que o setor de TI, parte dele já está posicionado, a gente quer, inclusive, incentivar que essa seja uma região privilegiada por N estratégias que, enfim, a gente pode conversar em outro momento, mas também é interessante a gente ouvir, a gente tem convidado os setores todos para também nos contarem das suas demandas para que a gente possa pensar juntos, né? Eu acho que isso também me parece ser bastante importante. Só consertar um pouco a questão da hiperoferta, talvez tenha sido um pouco retórico. O que significa isso? Não é terrenos, né? Mas ao longo dos eixos a gente identifica
14% desses eixos em áreas livres, mas fundamentalmente São Paulo não tem mais área livre, ele vai crescer em cima da transformação de si mesma, né? O que a gente está fazendo não é nem o solo, a terra, mas é o solo criado, que é o potencial de construção. Isso sim é que a gente pode majorar. E a gente está, então, calculando esses eixos do ponto de vista de entender, com um certo coeficiente de aproveitamento, a possibilidade de uma transformação ao longo dos 10 anos de vigência do plano acima da média histórica e de uma estimativa do mercado, né? Sendo que a gente está colocando um valor de outorga. O que é outorga? É um valor que qualquer um paga para ter o direito de construir acima de uma vez a área do terreno. Do ponto de vista absoluto, quanto mais eu construir, mais eu vou pagar, é claro, mas do ponto de vista relativo, ao longo dos eixos, quanto mais eu otimizo a terra, não a deixo subutilizada, mais a outorga decresce relativamente. E vai ficar mais caro para eu construir nesses lugares que a gente quer, digamos assim, abrandar o desenvolvimento. Então a outorga está servindo não como uma política arrecadatória, como está sendo dito por aí, mas como instrumento de política urbana, de direcionamento da transformação, né? Eu acho que, de fato, a grande questão que diz respeito a nós, município, a vocês, Estado, é, de fato, a construção dessa governança. E, mais uma vez, eu acho que, no âmbito técnico, essa questão absolutamente alinhada, né? O problema está claro e assim por diante. A gente está, na medida do possível, convocando o Estado a participar de todos os processos. A gente tem tido uma resposta muito boa, sobretudo de vocês da Emplaza, também da Secretaria de Transportes e da Agência Casa Paulista. São talvez as 3 principais frentes com as quais a gente está estabelecendo uma conversa muito profícua. E, de fato, nesse momento de revisão do plano diretor, é bom deixar bem claro que o plano diretor não é um plano de governo. O plano diretor tem um espaço de vigência no mínimo de 10 anos, portanto vai pegar 2 gestões e meia, ainda que haja uma reeleição, a outra já é outro. Necessariamente a gente pode ter 2 ou 3 mandatos distintos. Portanto, todo esse debate tem que ser entendido enquanto um plano de Estado. É fundamental a gente ter essa consciência, né? E por isso agradecer aqui, Sérgio, vocês, o Instituto, para permitir que a gente possa ter, de fato, um debate republicano que pense as questões de Estado e não de governo. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado a vocês todos.